Violência contra as mulheres leva quase 13 mil brasileiros para a prisão. No Outubro Rosa, a estatística mostra queda no número de mamografias que ajudam a prevenir e combater o câncer. Tecnologia 5G chega a todas as capitais para melhorar a vida das pessoas. Cresce a produção e aumenta o número de brasileiros que compram carros à vista. Jair Bolsonaro agradece apoio de prefeitos e governadores e Lula exibe parceria com Simone Tebet para o segundo turno. Nobel da Paz vai para defensores dos direitos humanos. Gás lacrimogênio mata um torcedor durante tumulto em jogo na Argentina. 2 anos depois do início da pandemia, uma das maiores feiras de games da América Latina volta a São Paulo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar revelou a triste realidade das mulheres. O número de mamografias realizadas por usuárias de planos de saúde caiu quase 11% entre os anos de 2016 e 2021 no Brasil. A queda foi acentuada em 2020 por causa da pandemia de Covid. E como estamos no Outubro Rosa, vale alertar que o diagnóstico precoce é essencial para a cura. Os cuidados com a saúde começaram cedo na vida da Júnia. Desde a adolescência, a advogada realiza exames de rotina periodicamente. Aos 25 anos, colocou próteses de silicone e passou a ficar ainda mais atenta às mamas. Foi aí que percebeu que algo estava fora do normal. Me deu uma fisgada, bem assim na lateral. Foi um choque mesmo e eu coloquei a mão. Que eu coloquei a mão e fui andando mesmo, eu senti um carocinho. E eu falo que esse carocinho parecia muito uma íngua. Júnia atribui o desenvolvimento da doença ao estresse que enfrentou naquele período. O mesmo que aconteceu 3 anos após a cura do primeiro tumor. A mesma razão que a levou a descobrir um terceiro nódulo em 2017. Mas em todos os casos, ela foi curada. A minha história foi essa, foram histórias assim, foram os últimos 12 anos, eu falo que tem 2 anos, que graças a Deus eu falo que eu encerrei esse ciclo, mas lógico, estou aí nessa fase de investigação, mas todas as vezes isso só foi possível pelo diagnóstico precoce. É o que afirma também o Dr. Morris Pimenta, diretor do Hospital da Mulher em São Paulo, referência no tratamento de câncer de mama, com atendimento pelo SUS. Quando eu pego um câncer em estadiamentos muito iniciais, um pequeno procedimento, às vezes ele consegue resolver in situ, que a gente chama, e isso faz com que a pessoa tenha uma repercussão muito pequena da vida, né? Ela vem um procedimento, resolve, às vezes faz uma quimioterapia ou uma hormonioterapia e coisa resolve. Agora, quando eu pego estadiamentos muito avançados, eu preciso, às vezes, fazer procedimentos radicais, como mastectomia, às vezes eu tenho ele metastático, que faz com que eu tenha uma repercussão sistêmica disso e com uma mortalidade muito mais alta. A descoberta precoce pode elevar as chances de cura a 90%, ainda mais com os tratamentos avançados que se tem atualmente. No Brasil, né, a gente tem uma política de câncer definida pelo Ministério da Saúde sob coordenação do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, né? A gente tem a revisão, né, de medicamentos que eles acontecem a partir de evidências em saúde. Isso é uma coisa que é o Ministério da Saúde que nos pauta. E a gente tem aqui no Hospital da Mulher alguns protocolos de pesquisa que trazem medicamentos que ainda não estão aprovados no SUS, mas que, se as mulheres estão dentro deste protocolo, principalmente imunobiológicos, quimioterápicos, elas conseguem ter acesso a este tratamento aqui. E este aparelho aqui, chamado PET-CT, é uma novidade aqui do Hospital da Mulher, que melhora e agiliza os processos, porque ele faz um mapeamento da possibilidade de metástase do câncer de mama para definição do tratamento mais eficaz para cada paciente. Que é um equipamento de tomografia que faz a captação por meio de uma glicose
modificada, né? E que faz a hipercaptação do tumor quando ele não é visível por outros métodos. Então eu consigo perceber um tumor metastático muito antes de outros métodos serem capazes de fazer isso. Além dele, outro equipamento que chama a atenção no hospital é este. A Inova Saúde trouxe para dentro do hospital vários equipamentos de última geração. Entre tomógrafos, ressonâncias, mamógrafos e o acelerador linear. O acelerador linear ele é bem interessante porque poucos hospitais hospitais privados, né, têm esse equipamento com essa tecnologia, onde ele detecta, ele tem um campo de visão bem grande e o profissional, o médico, ele pode detectar exatamente aonde ele tem que colocar a radioterapia no tumor. Todo esse aparato também auxilia no diagnóstico precoce. Segundo a especialista, com essa estrutura, em 2 dias é possível fazer a consulta e passar por todos os exames necessários em um só lugar. Esse é um grande diferencial desse Hospital da Mulher. Desde a sua entrada, ela fica 2 minutos no máximo fazendo o seu cadastro, entra no hospital, ela já faz o seu exame, já detecta qual é o câncer, o tamanho, e ela já sai com o tratamento pronto para ser administrado. É claro que, independente de qualquer coisa, tratar um câncer não é nada fácil. A Júnia sabe bem disso. Meu cabelo era maior do que é hoje, eu usava muito longo, cortei e fiz uma peruca do meu próprio cabelo e acabei casando com essa peruca. Deu tudo muito certo. Isso aconteceu durante o primeiro tratamento com quimioterapia. E foi assim, de cabeça erguida, que a advogada enfrentou cada tumor que surgiu. E conta que, apesar de ainda ser muito complicado passar pelo tratamento, a tecnologia tem melhorado muito os processos. Muitos efeitos colaterais menores, a questão própria do cabelo, que hoje já se tem essa touca de gelo. Então, tem muita coisa que está avançando. Só que não adianta. A principal ferramenta, a principal arma está nas nossas mãos, que é o diagnóstico precoce. Porque você detectando o mais rápido possível é plenamente curável. E eu estou aqui depois de 3 para provar isso. O Ministério da Saúde informou hoje que o Brasil continua sem nenhum caso de poliomielite desde 1989, após suspeita da doença em uma criança de 3 anos no Pará. Outro caso que estava sob investigação em Roraima também já foi descartado. O paciente teve paralisia flácida aguda e um exame de fezes detectou o vírus da polio. No entanto, uma investigação de autoridades sanitárias descobriu que a criança havia tomado um imunizante produzido com o vírus atenuado por via oral, antes de ter recebido a vacina de vírus inativado por meio de injeção. De acordo com o Ministério, o poliovírus que foi detectado na criança no Pará não tem caráter transmissível e não altera o cenário epidemiológico no território nacional. A nota completa que desde 1989 até 2012 ocorreram somente 50 casos de pólio vacinal e que a partir de 2012, com a introdução do esquema sequencial da vacina inativa e do imunizante oral, não ocorreram mais casos. O Brasil recebeu a primeira remessa de vacinas contra a varíola dos macacos, que em primeiro momento será destinada para a realização de estudos por recomendação da Organização Mundial da Saúde. E de acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil já ultrapassou 4.000 casos confirmados da doença. A remessa com 10.000 doses da vacina contra a varíola dos macacos faz parte do total de 50.000 doses compradas pelo governo brasileiro junto à Organização Pan-Americana de Saúde. Segundo recomendação da OMS, esse primeiro lote deve ser usado em estudos pela Fiocruz. O objetivo é gerar evidências quanto à efetividade e segurança do imunizante contra a varíola dos macacos. Essa vacina já é usada contra a varíola comum. Inicialmente vão participar dos testes grupos de indivíduos que tiveram contato prolongado com pessoas que contraíram a doença.
Também devem participar pessoas em pré-exposição que fazem prevenção da doença e grupos de risco. Os próximos lotes devem ser entregues ainda este ano. 12.800 brasileiros foram presos pelo Ministério da Justiça em mais uma fase da Operação Maria da Penha de combate à violência contra as mulheres. Mais de 200 mil agentes de segurança estiveram envolvidos na ação, que aconteceu entre agosto e setembro deste ano. Em apenas 2 meses, foram registrados 75.500 boletins com as mais variadas ocorrências, agressões verbais e físicas, atentados sexuais e ameaças de morte. Pelo balanço apresentado hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre os 27 estados e o Distrito Federal, a violência doméstica foi maior em São Paulo e no Rio de Janeiro. Além do aspecto repressivo, a operação tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre esse grave problema e incentivar a formulação de pesquisas para tirar as mulheres desse ciclo. O Ministério também recomenda que, em caso de suspeita ou em que os direitos de qualquer mulher sejam violados, a vítima ou denunciante procure a delegacia de polícia especializada mais próxima ou ligue para os números de telefone 180, 190 ou 197. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas todos os dias da semana. A tripulação do rebocador holandês que realiza há 2 meses o transporte do porta-aviões São Paulo recebeu nesta sexta-feira o envio de comidas e suprimentos, enquanto o caso não é definido. A embarcação ainda não tem autorização para atracar em um porto, o que faz os funcionários permanecerem em alto mar. Enquanto isso, ela está na costa pernambucana aguardando algum sinal de melhora na situação, que já dura 64 dias. O Ministério Público do Trabalho instaurou uma investigação para avaliar as condições de segurança e de saúde dos trabalhadores. Na manhã desta sexta-feira, uma lancha contratada pela dona do rebocador realizou uma viagem de 7 horas até a embarcação para entregar suprimentos. A empresa turca, dona do porta-aviões, fez uma solicitação que já foi negada para poder atracar no porto de Suape. A Marinha realizou reuniões para viabilizar a vistoria de integridade dos porta-aviões, foram realizadas pela Marinha nos últimos dias, uma medida obrigatória para conseguir entrar em território nacional. Sem a permissão para ficar no porto, é possível que essa vistoria seja realizada em alto mar. Em uma audiência convocada pelo Ministério Público do Trabalho, a Marinha afirmou que o porta-aviões teria sido desamiantizado na década de 90, quando ainda pertencia ao governo francês. Outra possibilidade seria pedir autorização para atracar no estaleiro de Mauá, em Niterói, no Rio de Janeiro. Procuradas, as partes envolvidas, COK e a Oceans Prime, a agência marítima brasileira contratada para tratar dos trâmites da exportação, ainda não se manifestaram. Procuradores do Ministério Público já pediram os documentos e laudos para a Marinha. A apresentação pelo órgão ainda está dentro do prazo para apresentar os documentos. E veja a seguir, cresce a produção e aumenta o número de brasileiros que compram carros à vista. E ainda, tecnologia 5G chega a todas as capitais para melhorar a vida das pessoas. As novas regras para o serviço de atendimento ao consumidor entraram em vigor esta semana. A principal mudança está relacionada a cancelamentos, mas tem mais. De acordo com o decreto que atualizou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu condições mínimas de atendimento dos saques, as empresas deverão disponibilizar ao menos um canal de atendimento que funcione 24 horas, 7 dias da semana, garantir atendimento humano por telefone por no mínimo 8 horas diárias, informar o tempo de espera para que o consumidor seja atendido. Nos casos em que o primeiro atendente da chamada não tem atribuição para resolver a demanda, a chamada deverá ser imediatamente transferida para o setor responsável. E se a ligação cair antes do fim do atendimento, o atendente deverá retornar a chamada e concluir a solicitação. A principal mudança está relacionada com o cancelamento de serviços. Antes, as empresas podiam indicar um canal específico, que geralmente era por telefone, e o consumidor demorava a conseguir falar com o setor responsável. Agora não.
todos os canais disponíveis para contratar o serviço devem oferecer a opção de cancelamento. Pode ser por WhatsApp, SMS, chat, redes sociais ou na loja física. Se a empresa permite que o serviço seja contratado por esses canais, eles também devem servir para o cancelamento. São raras as vezes que você consegue cancelar um serviço de imediato. Tenta fazer com que você espere mais um pouco ou tenta te vencer no cansaço. Ficava horas esperando para eles atenderem, passava para outra pessoa, né? Pelo WhatsApp, praticidade, tudo, né, hoje em dia. Se for assim é muito bom, né? Porque era complicado. Agora vamos esperar que as empresas cumpram. Tomara, né? Que eu acho meio demorado e difícil, mas tomara. As novas regras estão em vigor desde o dia 3 de outubro. Os consumidores já podem exigir que as empresas sigam as determinações do novo decreto. Para qualquer tipo de dúvida, pode ligar nos nossos canais, no 151 3316 9800. Nós também estamos no MS Digital, lá no link do Procon, e você pode fazer o seu questionamento, a sua denúncia com relação ao serviço de atendimento ao consumidor, o SAC. A produção de veículos no Brasil subiu em setembro em comparação ao mesmo mês de 2021, período em que a falta de peças nas linhas de montagem era mais grave. Só que, apesar do crescimento, a indústria de veículos não conseguiu repetir o ritmo de agosto, quando a produção alcançou a maior marca em 21 meses. Neste cenário de recuperação do setor, o principal destaque é a forma de pagamento de um carro zero. Hoje, 65% das vendas são à vista e 35% a prazo, totalmente oposto ao que acontecia até pouco tempo atrás. De acordo com dados da Anfávia, a associação que representa as montadoras, a alta de setembro a setembro foi de 19,3%. Mas entre agosto e setembro deste ano, a produção de veículos caiu 12,7%, somando no mês passado 207.800 unidades entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Para 2022, já era esperado um crescimento, mas foi ainda maior. Até mês passado foram produzidos 1.760.000 veículos, o que reflete também na necessidade de mão de obra. Mais 445 vagas de trabalho foram ofertadas pelas montadoras, totalizando 104.600 pessoas empregadas. O levantamento mostrou ainda que a alta dos juros e a seletividade dos bancos na liberação de crédito estão ajudando a compensar as restrições no varejo. Dependendo do perfil de crédito do cliente, a taxa de juros pode ser de 27% ao ano nas vendas, quase o dobro da Selic, se for bom, mas ainda maior se não for, o que, consequentemente, afasta possíveis compradores. Sem contar que os prazos de financiamento têm sido ampliados, chegando a 47 meses. Por isso, o que tem surpreendido o setor é a compra do carro 0 quilômetro à vista. Normalmente, as vendas financiadas costumam ter um percentual superior, uma inversão que só vem aumentando desde abril do ano passado, período que coincide com o aumento dos juros pelo Banco Central para conter a inflação. O comércio brasileiro terminou o mês de agosto em queda de 0,1%, que é classificado pelo IBGE como estabilidade. Mas, como houve recuo nas vendas nos últimos 3 meses, o resultado acumulado é de uma baixa de 2,5%. E é o menor patamar do ano. Em agosto, o resultado foi puxado para baixo pelos remédios e outros produtos farmacêuticos, enquanto as compras nos supermercados foram positivas, graças, segundo o IBGE, ao Auxílio Brasil. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, após divulgação dos dados de emprego dos Estados Unidos e a perspectiva de aperto na política monetária norte-americana, o dólar subiu de 0,07%, encerrando em R$ 5,21 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 1,01% aos 116.375 pontos. O índice global de preços de alimentos apurado pela Agência das Nações Unidas caiu pelo 6º mês consecutivo em setembro, recuando das máximas de todos os tempos registradas no início deste ano, quando foi impulsionado pela guerra na Ucrânia. A Organização para a Agricultura e a Alimentação disse hoje que seu índice de preços
teve média de 136,3 pontos no mês passado, ante 137,9 revisados em agosto. A leitura de setembro foi 5,5% maior que no ano anterior. E aumentou o número de pessoas com acesso ao mercado financeiro. Tudo graças ao Pix, que, segundo o Banco Central, incluiu 49 milhões de pessoas no sistema. No comparativo entre o Pix e o TED bancário, que paga a tarifa, as pessoas não faziam transferências eletrônicas antes do lançamento do sistema de pagamentos instantâneos. A autarquia citou ainda que o sistema de pagamentos gerou uma maior inclusão entre jovens e mulheres. A avaliação foi feita dividindo a população brasileira em grupos a partir da utilização ou não da transferência eletrônica nos 12 meses anteriores ao lançamento do Pix e o uso do TED nos 14 meses posteriores à criação do sistema de pagamentos eletrônicos. No geral, 60% dos adultos aderiram a pelo menos um tipo de transferência eletrônica para transações de maior valor, enquanto para a TED, no período posterior ao lançamento do Pix, os valores médios variaram entre R$ 2.050 e R$ 6.500. Sob o aspecto etário da população brasileira, com exceção do grupo entre 15 e 24 anos, o grau de uso de TED e de Pix diminui à medida que aumenta a faixa etária. Entre os mais velhos, a menor adoção do Pix entre aqueles que já utilizavam TED. A internet 5G chegou a mais 5 capitais brasileiras. E agora todas estão cobertas antes do prazo, com uma tecnologia que está colaborando com os mais variados negócios do país e colaborando também com a vida das pessoas. Com um robô, a Junta Médica do Hospital das Clínicas, em São Paulo, realiza cirurgias oncológicas delicadas, acessando áreas sensíveis com precisão. Há 8 anos, esse trabalho é realizado, mas com a chegada do 5G, estudantes e pesquisadores de medicina poderão acompanhar e participar dos procedimentos à distância. E outras tecnologias já estão sendo estudadas para levar exames importantes para regiões onde conseguir acesso a serviços de saúde é um desafio. Uma delas, ultrassom à distância, para auxiliar as mães que vivem em comunidades isoladas. Assim, hoje no Brasil, para fazer ultrassom, só é permitido que médico faça. Então, por exemplo, a gente tem muitas áreas no Brasil sem médicos. E o ultrassom é uma ferramenta importante para pré-natal, às vezes para uma análise de emergência ali, de trauma e tal. Isso não é feito porque você não tem um médico nessas localidades. Então, a gente está usando o 5G para testar se um operador de saúde, seja ele o técnico, uma enfermeira, ou uma doula, ou parteiro, o que seja, nesses locais façam ultrassom e um médico acompanhe esse ultrassom em tempo real, à distância do especialista. A primeira startup de telepsicologia da Amazônia também vê com entusiasmo a chegada do 5G. Para o CEO da plataforma Terapia de Bolso, a 5ª geração de internet deve dar mais fluidez e estabilidade às videoconsultas e videoterapias, realizadas em todas as partes do país e também no exterior. Quando o antigo 3G chegou, ajudou muito que o profissional conseguisse seguir acompanhando o seu paciente de maneira remota, quando ele ou seu paciente tivesse viajado, porém ainda de maneira muito pontual devido às limitações do 3G. O atual 4G ajudou muito que videoconsultas fossem feitas em alta resolução e com uma melhor qualidade. Porém, ainda muito recomendado que tanto o paciente quanto o psicólogo estejam conectados a uma rede Wi-Fi. Agora, já com 5G, a história é completamente diferente e é uma revolução, pois o 5G consegue transmitir até 100 vezes mais dados por segundo que o nosso atual 4G. E devido à sua característica de baixa latência, videoconsultas poderão se dar do início ao fim em um ótimo fluxo em HD, sem ter aqueles delays de áudio ou de vídeo. E até empresários do ramo de alimentação e lazer poderão aumentar os lucros com o 5G. Com maior estabilidade do sinal, a dona desse café espera aumentar a clientela que busca desfrutar de um bom ambiente e serviço em horário de trabalho. Após a pandemia, muitas pessoas passaram a trabalhar de forma remota. Então, esperamos que a tecnologia 5G garanta total satisfação dos nossos clientes que trabalham home office e optam por diversificar esse local de trabalho. Com a chegada do 5G e a promessa de uma internet estável, rápida e que permita a conexão de várias pessoas simultaneamente, acreditamos que as pessoas sairão da rotina cansativa dos seus locais de trabalho convencionais para desfrutar de ambientes sem a preocupação com a falta ou a oscilação de sinal de internet.
O sinal 5G foi ativado em todas as capitais brasileiras essa semana e chegou à região norte antes do prazo pré-estabelecido, que seria o final do mês de outubro. Além de aumentar a velocidade e a estabilidade das conexões, especialistas acreditam que a 5ª geração da internet pode fomentar a abertura de novas vagas e a criação de novas profissões. Infelizmente, hoje ainda a gente não tem muitos profissionais formados e com bagagem e experiência nesse tipo de ferramenta, mesmo porque é algo que ainda está chegando. Então, os profissionais que tentarem se aperfeiçoar nesse segmento, que tentarem buscar cursos e formações relacionadas a isso, em que investirem em formação em tecnologia, certamente terão grande espaço no mercado de trabalho. Um projeto criado em favelas do Rio de Janeiro leva educação digital para capacitar os jovens ao mercado de trabalho. A iniciativa foi criada com a intenção de mostrar como existem talentos escondidos na favela, que por muitas vezes não são lapidados por falta de infraestrutura familiar e recursos financeiros. As 2 primeiras unidades do projeto Vai na Web foram instaladas no Complexo do Alemão e no Complexo do Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro, no ano de 2017. O Vai na Web oferece escolas de tecnologia com aulas gratuitas de programação para jovens. A intenção é fazer com que os alunos superem as barreiras profissionais e tenham condições de assumir vagas de trabalho. Em todos esses anos de existência, ele já ajudou diversos jovens a encontrar o caminho a ser seguido na área profissional. O sucesso foi tanto que ele conseguiu romper as barreiras estaduais e recentemente inaugurou mais uma unidade na favela de Paraisópolis, em São Paulo. O projeto também conta com aulas virtuais, modalidade que cresceu muito na pandemia, facilitando o acesso para pessoas que não conseguem comparecer às atividades presenciais. Com as aulas online, o projeto que nasceu na comunidade já alcança 24 alunos de diversos estados brasileiros. Atualmente, o Vai na Web conta com 250 estudantes, porém, desde sua fundação, mais de 5.000 jovens já passaram pela iniciativa, segundo os desenvolvedores. Além de estudarem na escola, os alunos também podem participar do Estúdio Vai na Web, que presta serviço para empresas de diferentes setores. Todo o lucro obtido no estúdio com desenvolvimento de softwares para a companhia é reinvestido na formação dos jovens. E veja a seguir, Jair Bolsonaro agradece apoio de prefeitos e governadores e Lula exibe parceria com Simone Tebet para o segundo turno. E veja também, Prêmio Nobel da Paz deste ano foi para defensores dos direitos humanos. Se a urna eletrônica continua causando polêmica, imaginem a sugestão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Brasília. Ele quer a próxima eleição com a mesma tecnologia da Rússia. A Jaqueline Fonseca explica qual é a ideia. O Tribunal Superior Eleitoral deve analisar nos próximos dias uma proposta de votação pela internet. O projeto é do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do DF, Roberval Bellinati. Bellinati ainda não deu muitos detalhes de como vai funcionar essa votação, mas disse que a medida deve aumentar a participação da população e gerar uma economia de até 10 milhões de reais. O TSE disse que para modificar as eleições é necessário manter o sigilo do voto. A votação pela internet é uma proposta para a eleição de 2026. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E um detalhe, já está provado que pela internet qualquer hacker, que nesse caso é um cracker, que é do mal, pode sabotar. O presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, recebeu aliados nesta sexta-feira no Palácio do Planalto. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou oficialmente o apoio da candidata terceira colocada no primeiro turno, Simone Tebet, do MDB. O presidente Jair Bolsonaro participou de pronunciamento público no Palácio da Alvorada, ao lado do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas. Em seu discurso, o candidato à reeleição celebrou o apoio de prefeitos e governadores ao redor do Brasil.
Na sequência, Bolsonaro recebeu o apresentador de TV José Luiz da Atena. Segundo a assessoria do presidente, ele deve viajar ainda hoje para Belém, no Pará. Já o candidato Lula, do PT, e seu vice Geraldo Alckmin, do PSB, se encontraram com a ex-candidata do MDB e senadora Simone Tebet, em São Paulo. Segundo ela, há diferenças políticas e econômicas, mas o que está em jogo é maior: o amor ao Brasil, à democracia e à Constituição. Tebet confirmou que todas as sugestões foram incorporadas ao plano de governo do petista. Lula, por sua vez, se comprometeu a executar as propostas apresentadas por Tebet e assumidas pela campanha. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, anunciou em entrevista coletiva que não vai abrir voto à presidência. Leite concorre ao lado de Onyx Lorenzoni, do PL, no segundo turno. O candidato de Bolsonaro venceu o primeiro turno e Leite precisou esperar a contagem dos votos das últimas urnas para deixar Edgar Preto, do PT, para trás. Em 2018, quando concorreu ao governo gaúcho contra o então governador José Ivo Sartori, Leite abriu voto em Bolsonaro no segundo turno. E quem também está numa encruzilhada política nestas eleições, nesse segundo turno, é o candidato ao governo da Bahia, Semineto, do União Brasil. Ele também decidiu que não vai declarar apoio à disputa ao Palácio do Planalto entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro. Neto concorre ao lado de Jerônimo Rodrigues, do PT, ex-secretário da Educação, ao segundo turno nas eleições da Bahia. O candidato obteve pouco mais de 40% dos votos válidos. A participação do Brasil no mercado global de créditos de carbono pode chegar a 120 bilhões de dólares, mais de 626 bilhões de reais pela cotação atual até 2030, segundo um estudo do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. A pesquisa revelou que o país pode responder por quase 49% da demanda mundial do lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente o dióxido de carbono ou o gás carbônico. O objetivo do estudo é atualizar o mercado sobre o desenvolvimento dessa pauta após a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima de 2021 apresentar um dimensionamento do ecossistema nacional do segmento. Nesse ano, o país foi responsável por 12% da oferta global de créditos de carbono, ante 10% no ano anterior. Nesse processo, foram feitas entrevistas com 25 empresas atuantes, desde financiadores até os compradores finais, considerando o preço de um cenário otimista de $100 por tonelada de dióxido de carbono e a capacidade do crédito global do mercado voluntário no Brasil. Para a gerência do projeto, a falta de clareza no mercado de carbono, causada pela ausência de informação, é um dos obstáculos para que o setor seja regulado no país, além da baixa qualificação da mão de obra para a implementação de um projeto. Os créditos de carbono são um mecanismo importante na transição para uma economia de baixo carbono, capaz de fomentar o desenvolvimento econômico, social e ambientalmente responsável. Os Estados Unidos anunciaram hoje sanções econômicas contra 3 empresas e 2 pessoas das Ilhas Marshall, Singapura e Taiwan, por participarem da venda de petróleo para a Coreia do Norte. Em nota, o Departamento do Tesouro americano afirma que as ações apoiaram diretamente o desenvolvimento do programa de armas da Coreia do Norte e seu exército. E acrescenta que as sanções têm o objetivo de evitar que o país se livre das sanções das Nações Unidas, que restringem a importação de produtos derivados do petróleo através de um sistema de transferências ilícitas entre embarcações. O anúncio foi feito em um contexto de tensões, já que a Coreia do Norte lançou 2 novos mísseis balísticos na quinta e decolou 12 aviões de combate em formação, após disparar outro míssil sobre o Japão na terça-feira, o primeiro desde 2017. O regime da Coreia do Norte justificou os testes como uma represália justa a Washington e Seul e seus exercícios militares na região. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que, ao impor as sanções, os Estados Unidos enviam uma mensagem clara de que continuarão tomando medidas contra aqueles que apoiarem o desenvolvimento e manutenção do exército norte-coreano e seu arsenal militar. O objetivo das sanções é congelar seus bens sob jurisdição dos Estados Unidos, além de proibir as empresas americanas, incluindo os bancos internacionais, de negociar com os sancionados.
E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não está brincando quando fala em guerra nuclear. Chegou a prever um Armagedon. A declaração foi dada em um evento para a arrecadação de fundos do Partido Democrata. Armagedon significa, na Bíblia Sagrada Cristã, o lugar onde acontecerá a batalha final entre o bem e o mal. A inteligência americana foi acionada imediatamente e informou que não existem evidências de que Putin está se movendo para acabar com tudo. Pelo menos 24 países das Américas, incluindo Brasil, México e Argentina, não assinaram uma declaração de apoio à Ucrânia e condenação ao governo russo. Ela foi apresentada pela Guatemala e, mesmo que tenha sido lida durante a reunião anual da Organização dos Países Americanos, não constitui um documento oficial da Assembleia. O documento, aplaudido pelos Estados Unidos, foi apresentado pela Guatemala na sessão plenária da Assembleia Geral da OEA. Apesar de ter sido lida durante o fórum, a declaração não constitui uma decisão da Assembleia. Intitulado Apoio Contínuo para o Fim da Agressão Russa na Ucrânia, o texto declara a renovada e enérgica condenação à invasão ilegal, injustificada e não provocada da Ucrânia. Além disso, destaca a preocupação imensa com a indiferença e o desprezo por parte da Federação Russa aos apelos da OEA para a retirada de suas forças militares da Ucrânia, dentro das fronteiras reconhecidas internacionalmente. A Assembleia começou na quarta-feira com um discurso em vídeo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O presidente pediu que apoiem seu país frente à invasão russa. Em março, a OEA pediu o fim de possíveis crimes de guerra na Ucrânia e no mês seguinte suspendeu a Rússia como observador permanente. E o Prêmio Nobel da Paz deste ano foi concedido a defensores dos direitos humanos. Um ativista da Bielorrússia que está preso por combater a ditadura do país onde mora e duas ONGs, uma da Rússia e uma da Ucrânia. Com uma eleição altamente simbólica, o Prêmio Nobel da Paz foi atribuído nesta sexta-feira a um trio de representantes da sociedade civil da Ucrânia, Rússia e Bielorrússia, três dos principais atores do conflito ucraniano. O prêmio foi atribuído ao ativista bielorrusso preso Alex Bialyatsky, à ONG russa Memorial, que recebeu uma ordem de dissolução por autoridades russas, e ao Centro Ucraniano pelas Liberdades Civis. O Comitê do Nobel busca, com a premiação, enviar uma mensagem contra a guerra na Ucrânia, que mergulhou a Europa na mais séria crise de segurança desde a Segunda Guerra Mundial. We are in the midst of a war. We are talking about two authoritarian regimes and one. Estamos em meio à guerra, falando sobre dois regimes autoritários e uma nação lutando uma guerra. Gostaríamos de ressaltar a importância da sociedade civil de cada cidadão que tem a responsabilidade e engajamento para promover outros valores além da agressão e da guerra. To promote other values than the values of aggression and war. Apesar disso, os 5 membros do Comitê do Nobel evitaram criticar diretamente o presidente russo Vladimir Putin, que iniciou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. A presidente do comitê também pediu a libertação de Alex Bialyatsky, presidente e fundador do Centro Viasna para a Defesa dos Direitos Humanos, preso desde 2021, depois de manifestações massivas no ano anterior contra a reeleição do presidente Alexander Lukashenko. O Centro Ucraniano para as Liberdades Civis intensificou os esforços para identificar e documentar crimes de guerra durante a invasão da Ucrânia. A organização Memorial, a maior em defesa dos direitos humanos na Rússia, recebeu a ordem de dissolução da Suprema Corte em dezembro de 2021. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que os premiados demonstram o verdadeiro poder da sociedade civil na luta pela democracia. O prêmio consiste em uma medalha de ouro, um diploma e uma quantia equivalente a mais de 4.700.000 reais a serem divididos entre os vencedores. A cerimônia de entrega vai ocorrer em Oslo, em 10 de dezembro, aniversário da morte do criador dos prêmios, o inventor e filântropo sueco Alfred Nobel, morto em 1896. E veja a seguir, gás lacrimogêneo mata um torcedor durante tumulto em jogo na Argentina. E ainda, 2 anos depois do início da pandemia, uma das maiores feiras de games da América Latina volta a São Paulo. A imprensa argentina está culpando a polícia pelo que aconteceu em um jogo de futebol na Argentina. Ao atirar gás lacrimogêneo para conter um distúrbio, provocou a morte de um torcedor e deixou dezenas de pessoas feridas.
Um torcedor morto por parada cardíaca é o trágico balanço preliminar dos graves incidentes que causaram a suspensão do jogo entre Ginásio e Esgrima e Boca Juniors na noite de quinta-feira no estádio Carmelo Zerillo, na cidade de La Plata. O jogo foi suspenso aos 9 minutos do primeiro tempo devido a graves distúrbios ocorridos fora do local que afetaram a disputa da partida. As autoridades do Hospital San Martín de La Plata confirmaram a morte de César Regueiro, de 57 anos, devido a uma parada cardíaca enquanto era transferido do estádio do Ginásio para um posto de saúde. A imprensa local relatou que um cinegrafista do canal esportivo TIC foi ferido por balas de borracha e dezenas de torcedores tiveram que ser levados para hospitais devido ao gás lacrimogênio. Os incidentes começaram quando a polícia argentina reprimiu com balas de borracha e bombas de efeito moral os torcedores que lutavam para entrar em um estádio que já estava lotado. A partida marcava a última chance do Ginásio de lutar pelo título em casa, enquanto o Boca buscava uma vitória para voltar ao topo do campeonato. Assim como em alguns estados brasileiros, o futebol argentino proíbe a presença de torcedores visitantes em partidas da primeira divisão. A Associação Argentina de Futebol emitiu um comunicado em que repudia de maneira veemente os eventos que ocorreram nas proximidades do estádio e expressou um compromisso de continuar a trabalhar para erradicar essa classe de episódios que mancham a festa do futebol. Falando agora de Copa do Mundo, chegou a hora do boletim Esquenta Catar. Faltando 44 dias para o Mundial, Leonardo Félix fala de mais uma das classificadas para o torneio, a forte seleção espanhola. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022 que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar da seleção da Espanha. Depois de sempre gerar expectativas e fracassar nos mundiais, finalmente o protagonismo da Espanha começou no ano de 2010, na Copa da África do Sul. Mas em 2014 e 2018 a Fúria não manteve desempenho e decepcionou, caindo respectivamente na primeira fase e nas oitavas de final. A seleção espanhola quer ser reconduzida ao título mundial e, para isso, uma nova geração está em franca evolução. O time não teve dificuldades nas eliminatórias europeias e passou em primeiro lugar. A equipe comandada por Luiz Henrique mescla nomes consagrados como Alba e Busquets, com talentos jovens, como o Golden Boy da FIFA de 2021, Pedri, além de Gavi, Ferran Torres e também Ansu Fati. A Espanha está no grupo E com a Costa Rica, Japão e Alemanha. É isso aí, tá chegando a hora, faltam 44 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Começou em São Paulo a Brasil Game Show, uma das maiores feiras de games da América Latina. Após 2 longos anos cancelada por conta da pandemia, a Brasil Game Show, a famigerada BGS para os mais íntimos, voltou com força total a terras paulistanas. Agora, ela promete ser a maior edição da feira de videogames, considerada por muitos a mais expressiva de toda a América Latina. Com um espaço de mais de 1.000 metros quadrados, o evento terá tudo que os fãs esperam em termos de atrações e games, que estarão reunidos desta sexta-feira até o dia 12 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. Este ano, os visitantes poderão acompanhar diversos campeonatos de esportes eletrônicos da Monster Energy BGS Sports, participar de sessões de meet and greet e encontrar celebridades do universo do videogame. A ausência esse ano ficará por conta da Microsoft, fabricante do Xbox, um dos principais consoles do mundo. Mas para suprir a ausência da Microsoft, outras grandes empresas estão confirmadas para o evento, como é o caso da Nintendo, que terá uma área exclusiva para apresentar o seu clássico, o Super Mario. Além disso, a Sony reservou um espaço para o PlayStation, que terá o maior stand já visto em uma edição. Os fãs de filme também podem ficar animados. Pela primeira vez, a Marvel marca presença no festival, com seu próprio stand e uma programação completa de surpresas e novidades. Os ingressos variam de R$ 200 até R$ 3.750 e podem ser adquiridos no site oficial do evento. Um novo parque temático de dinossauros foi inaugurado em São Paulo. O Canto dos Dinossauros tem diversas réplicas desses seres pré-históricos, incluindo um tiranossauro de 4,5 metros de altura.
Com o intuito de levar os visitantes a uma intensa experiência imersiva, o parque foi montado em uma espécie de bosque, com efeitos sonoros que deixam a impressão de passar por uma floresta, mesmo estando em uma região movimentada da cidade. O passeio tem início em um espaço com mesas e brinquedos, onde são distribuídos capacetes de proteção, que servem para as crianças se sentirem em uma aventura. Depois de devidamente uniformizadas, os visitantes iniciam o passeio por uma trilha. A cada parada é possível ver, tocar e apreciar as réplicas de diferentes espécies de dinossauros em tamanho reduzido, além de conhecer características físicas, hábitos alimentares e outras curiosidades através do auxílio de monitores, que ao longo do trajeto e de brincadeiras acabam ensinando sobre a paleontologia e a importância da preservação ambiental. Apesar de toda a formosura pelo caminho, o local mais aguardado é a visita ao Tiranossauro Rex. Ele tem 4,5 metros de comprimento. O parque fica localizado em Osasco. Ele funciona de quarta a domingo, das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp que aparece aí na sua tela, 0 operadora 11 91 005 1060. Sabemos que os animais são os companheiros para todos os momentos, mas eles também podem ajudar as pessoas que enfrentam transtornos psicológicos a lidar com o problema. O Brasil tem 139 milhões de pets. É o terceiro país do mundo com o maior número de animais domésticos. O IBGE e um levantamento feito pelo Instituto PET mostra que o país fica atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Mas como o censo é de 3 anos atrás, o número aumentou. Para exemplificar como os animais podem ajudar na reabilitação de pessoas com transtornos, o Instituto Brasileiro de Educação e Terapia Assistida por Animais, no Paraná, funciona como um centro de tratamento psicológico que utiliza cães e gatos como modelo coordenado por uma terapeuta comportamental. O primeiro contato do paciente com o pet é quando a pessoa escolhe entre os animais do centro o que mais se identifica para, a partir daí, começar o processo terapêutico. Os animais têm a capacidade de fazer com que as pessoas que sofrem de doenças emocionais reduzam os pensamentos negativos, pois sua presença consegue amenizar todos os sintomas de estresse, angústia, tristeza e solidão. Os estudos mostram que eles podem causar a redução de crises de pânico e ideias suicidas, por exemplo, através da distração. Se ter um bichinho do lado nos momentos alegres do dia a dia já é bom, quando ele atua como um facilitador na cura de doenças emocionais é melhor ainda. São os chamados animais de assistência emocional, considerado também como um cão de serviço, que são avaliados por um adestrador comportamental em testes de comando de obediência. Uma lei em vigor no Rio de Janeiro permite que os pets acompanhem as pessoas em locais públicos ou privados de uso coletivo, como os transportes, se tiverem um laudo psicológico ou psiquiátrico para provar que eles estão ajudando alguém. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.